E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade aqui à nossa aula resumo aí para a prova de precificação, tá? Antes de entrar no próximo tópico, né, que é custeio por absorção e custeio variável direto, vamos fazer um exercício aqui para recapitular os conceitos da aula anterior, tá bom, pessoal? Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês. O exercício é o seguinte, né? Uma empresa produziu o produto A, B e C, tá? E nessa produção teve de material direto para cada produto 10 mil, 15 mil e 21 mil, de mão de obra 5 mil, 5.500 e 7 mil, e a gente teve alguns outros custos que são os custos totais, né, da fábrica, tá? Então esse daqui ele não deu por produto, esse daqui também não, e assim sucessivamente, ou seja, você só tem o total daqueles custos que foram apurados dentro do mês, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, e até para treinar o conceito, é o que é custo variável e o que é custo fixo. E o segundo, o que é custo direto e o que é custo indireto, tá? Então, quais são as perguntas que a gente tem que fazer, né? Para ver se é variável ou fixo. O custo varia de acordo com a unidade produzida, ou seja, se eu produzir mais eu vou ter mais custo, se eu produzir menos eu vou ter menos custo, sim ou não? Então, fazendo essa pergunta, você consegue classificar. Material direto varia? Varia. Mão de obra direta varia? Varia. O restante aqui varia? Não varia. Você tem aqui somente o total, né? Então, depreciação da fábrica, se eu produzir mais ou menos, não vai variar. Então, a primeira classificação, a gente já tem custo variável e os demais são custos fixos, ou seja, tendo ou não tendo, produzindo mais ou produzindo menos, você vai ter esse custo fixo, tá? Agora vamos classificar em custo direto ou indireto. Então, qual é a pergunta que você tem que fazer para saber se é direto ou não? Eu consigo inserir esse custo direto no custo do produto, sim ou não? Então, se eu consigo colocar dentro do custo do produto sem qualquer rateio, é um custo direto. Se eu não consigo fazer isso, é um custo indireto, tá? Então, o próprio problema já te dá, né? Material direto é direto? É direto, eu consigo inserir direto no custo do produto. Mão de obra direta é direta. E os demais, então, que eu não consigo alocar dentro do custo, sem usar um critério de rateio, é indireto, tá bom, pessoal? Então, custo direto e todo o restante vamos chamar de custo indireto de fabricação, o nosso famoso CIF, tá? Ele dá a quantidade produzida aqui e como é que a gente vai alocar esse custo indireto dentro do custo do produto, né? Ele dá aqui utilizando o critério de rateio pelo material direto, pessoal. Então, qual vai ser o meu percentual que eu vou alocar do total de custo indireto para cada produto? Eu vou usar o material direto. Então, para isso eu tenho o total aqui. Eu vou então dividir o material alocado no produto A pelo total. Vou fazer a mesma coisa com o produto B e vou fazer a mesma coisa com o produto C. Tá, pessoal? Então, eu já tenho aqui o percentual do total de custos indiretos que eu vou alocar para cada material. Façam aquele cheque, né? Então, vamos somar os percentuais para ver se dá 100%. Deu 100%, ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o total do custo indireto e vou alocar para cada produto. Então, vou pegar este percentual e multiplicar pelo total. Você poderia fazer item a item, mas dá muito mais trabalho, não tem necessidade. Você já pode fazer pelo total. A não ser que ele dissesse, olha, o salário do supervisor façam pelo material direto. A manutenção da fábrica façam pela mão de obra. Aí sim você vai ter que fazer por item. Mas se ele dá um critério só, você já façam pelo total, tá bom?
Então, esse percentual aqui pelo total e vou pegar também este percentual aqui pelo total. E aí, pessoal, então cheguei, faça um cheque, somando os três dá 23.300, 23.300 é o total do CIF, certo? Então, vamos lá, pessoal, eu já tenho o material direto e já tenho também o CIF alocado para cada produto, eu consigo então determinar o custo total de cada produto. Eu vou somar material direto mais a mão de obra mais o CIF de cada produto, tá, pessoal? Aí vamos fazer aquele cheque. Eu vou pegar aqui o total 86.800 e vou ver se bate com esse total aqui. Então, vou pegar aqui o total da mão de obra mais o total do material direto mais o total do CIF, 86.800, 86.800, certinho. Então eu já tenho o custo total alocado para cada produto, tá? E aí vem aquela fórmula do custo unitário por cada produto. Eu vou pegar então o custo total e vou dividir pela quantidade produzida. Então eu tenho aqui o custo unitário de cada produto. É só eu replicar para o lado. Então, o produto A, cada produto é 2,51, o produto B, 2,01 e o produto C, 2,27. Tá bom, pessoal? Então, não é complicado, você tem que saber classificar os custos em variáveis e fixos ou diretos e indiretos, e aqueles que são indiretos você vai aplicar o critério de rateio, então, para determinar quanto que você vai levar do indireto para cada produto. Feito isso, você já tem os custos aqui por produto, você vai somar, vai chegar no custo total e depois você divide pela quantidade produzida para ter o custo unitário. Tá bom, pessoal? Volto daqui a pouquinho, então, com os outros conceitos. Um abraço, tchau, tchau. E aí, pessoal, voltando aqui, então vamos dar uma olhadinha nos métodos de custeio, tá? Então a gente tem dois métodos de custeio. O método de custeio por absorção, que é um método que todas as empresas utilizam, né? É um método que está no CPC, que você é obrigado na hora de apurar o lucro real. E temos o outro método, que é o de custeio variável ou direto, que é aquele método que você utiliza para encontrar a margem de contribuição e fazer algumas outras análises relativas à margem do produto, né? A margem de contribuição, ponto de equilíbrio, margem de segurança. Então, para isso, você vai precisar do método de custeio variável. Tá bom, pessoal? Então, vou dividir a tela com vocês. Vamos começar pelo método de custeio por absorção, tá? Então, método mais tradicional de custeio é o custeio por absorção, né? Então, é aquele que tem o intuito de atribuir valor de custos ao produto, tá? Então, a gente acabou de fazer um exemplo, né? Esse exemplo anterior mostra bem que a gente está apropriando todos os custos dentro do produto, né? Então você vai pegar não só o custo direto, mas o indireto também, e mediante a critérios de rateio você vai incluir dentro do custo do produto, né? Então o objetivo do custeio por absorção é ratear todos os seus elementos, fixos e variáveis, em cada fase da produção. Logo, um custo é absorvido quando for atribuído a um produto ou unidade de produção. Assim, cada unidade ou produto receberá a sua parcela de custo, tá, pessoal? Então é aquilo, né? Nesse método, todos os custos eles têm que ir para dentro do produto, tá? Não tem como ficar nada de fora, diferente do método por variável, que a gente acaba colocando no restante do demonstrativo de resultado custo fixo, tá bom? Então, todos os custos vão para dentro do produto, tá? Utilização da departamentalização, né? Então, normalmente você tem os centros de custos, né? A gente viu no exercício anterior, onde você tem
centro de custo de manutenção, centro de custo de controle de qualidade, almoxerifado. Então você chega no total desses custos por mês e aí você então vai fazer o que? Você vai ratear para dentro dos produtos através de um critério de rateio, tá? Predeterminar os CIFs, custo indireto de fabricação. Então, no exemplo acima, isso é um CIF. Esse CIF será absorvido pelos produtos através dos critérios de rateio, tá? Então, a indústria tem que ser adequada ao custeamento por processo ou ordem de produção, tá? Então, as quantidades produzidas de cada produto terá uma ordem de produção específica. E aí depois você pega o critério de rateio, coloca em cima do custo indireto de fabricação e joga também esse custo indireto para essas ordens de produção, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei esses conceitos aqui porque pode ser que durante a prova você tenha, né? Diga se é verdadeiro ou falso, né? Afirme o que é correto ou incorreto. Então, esses são os principais conceitos, tá? Vamos ver então aqui graficamente, né? Então você tem insumos, matéria-prima, material de embalagem, vocês têm mão de obra e vocês têm os CIFs, tá? Que são os custos indiretos de fabricação. E depois você tem as despesas, que são os gastos não associados à produção, tá? Por que eu estou colocando isso aqui também? Porque você, depois de aferir, né, o teu CPV, o custo do produto vendido, no restante do demonstrativo de resultado, você vai ter que incluir, então, as despesas, né, para você chegar no seu lucro operacional e, consequentemente, no seu lucro líquido, tá? Então, esses dois aqui são custos diretos. Esse aqui faz parte do custo de transformação junto com a mão de obra. Esse é outro conceito que pode cair, pessoal. Pode ter lá nas afirmações, custo de transformação, o que é? Ou também ele pede para calcular o custo de transformação. Aí você vai ter que pegar a mão de obra e o CIF e somar, que é justamente o custo de transformação. A mão de obra, o insumo, você não está transformando nada. Ele já é um insumo, já é o custo direto do insumo, tá? Então esse é outro conceito importante, né? Esses três aqui, ou esses dois aqui somados, né? Eles são o que? Os custos totais de produção, tá bom, pessoal? Então, outra maneira de olhar, a gente pega os custos diretos, os indiretos e as despesas. Esse daqui você tem que fazer o rateio, tá? Para poder alocar, então, para os produtos. Então, custo direto vai direto no produto, custo indireto passa pelo rateio e depois vai para os produtos, né? Aquela parcela que você pré-determinou, tá? Isso daqui vai pro estoque, pessoal. Então, outro ponto importante. Quando você calcula o custo de cada produto, tá? Ele não vai para o resultado, ele vai primeiro pro estoque e só depois que você vender é que essa parcela vai pro resultado, tá? Eu tô tentando forçar bem esses conceitos porque isso daí é importante. Eu tenho certeza que ele vai colocar na prova naquelas questões de pegar as afirmações corretas, tá? Aí você tem, então, depois que vende, o custo do produto vendido e no demonstrativo de resultado você vai colocar, então, o CPV e depois as despesas associadas ao CPV e as receitas, tá? Então, muito importante, pessoal. O demonstrativo de resultado é importante porque você precisa colocar corretamente CPV, aferir o lucro bruto, depois as receitas e as despesas. Por quê? Porque você vai ter lá as despesas sobre vendas, que são os impostos, você vai ter as comissões. Então pode ser que ele peça para você montar o demonstrativo de resultado do custeio por absorção. Tá bom, pessoal? Vamos então ver agora uma DRE com esse custeio. Bom, pessoal, então
Esse é o demonstrativo de resultado que eu estava mencionando, né? Então vejam que você tem o faturamento bruto, impostos sobre vendas e o faturamento líquido, né? E aqui o custo do produto vendido, né? Então tudo aquilo que você aferiu lá no estoque, você vai pegar as unidades vendidas e vai multiplicar pelo custo unitário para então achar o custo do produto vendido, tá bom? Margem bruta, aí você tem as despesas, lucro bruto, depois vem despesa financeira, lucro antes de impostos, imposto de renda e contribuição social, que nesse caso é zero porque você tem prejuízo, e lucro líquido ou prejuízo, tá? Então, essa é a demonstração de resultado, tá, do exercício quando você faz pelo custeio de absorção, tá, pessoal? Então, gravando bem, custeio por absorção, depois que você achar o custo de cada produto, ele vai para o estoque, de acordo com a quantidade produzida. Quando você for aferir o demonstrativo de resultado, você vai ter que pegar o custo unitário que você encontrou e multiplicar pela quantidade vendida, para então encontrar aqui o teu CPV. Tá bom, pessoal? Então, esse é o custeio por absorção. Volto daqui a pouquinho com o custeio variável. Bom, pessoal, voltando aqui, vamos então para o custeio variável, né, para a gente entender direitinho quais são as diferenças para o custeio pelo método de absorção e o que a gente vai extrair no custeio variável para poder fazer as análises, tá? Então, primeiro os conceitos, porque pode ser que caia, né, naquelas afirmações de correto ou falso ou incorreto, tá? Então é um tipo de custeio que considera como custo de produção apenas os custos variáveis. Então aqui você tem a primeira diferença, né? No custeio variável, o próprio nome já diz, ele determina apenas os custos variáveis. Então você tem que separar bem o que é variável e o que é fixo para poder não errar na hora de encontrar a margem de contribuição, tá? A principal característica do custeio variável é justamente seu caráter mutável, atrelado às variações na produção ou inserção de novos produtos, tá? Então, se você produzir mais, você vai ter mais custos no produto. Se você produzir menos, você vai ter menos custos, diferente do absorção, que como você tem os custos fixos, né, o custo do produto não é 100% atrelado à variação de unidades produzidas, tá? Aqui, então, vem aos contrários dos custos fixos que não mudam, independente do volume de produção, os variáveis acompanham o ritmo de produção de uma empresa, tá? Então, eles são sempre proporcionalmente maiores ou menores de acordo com a quantidade produzida, tá? E enquanto o custeio por absorção aloca os custos fixos e variáveis aos produtos e lança as despesas no resultado do período, o custeio variável considera somente os custos variáveis aos produtos, fazendo que os custos fixos sejam lançados diretamente no resultado, tá? Então, percebam a diferença, pessoal. Deixa eu botar aqui a caneta para poder recapitular, tá? Então, quando você tem aqui por absorção, tá? O que você vai ter? Você vai ter o custo variável mais o custo fixo, certo? E aí você vai ter o custo total, tá? Então, tudo isso aqui ele é colocado no produto, tá? E aí só vai para resultado quando você vende, tá bom, pessoal? Então, preste atenção de novo, o variável e o fixo, os dois entram no custo do produto, esse pelo método da absorção, tá? Quando você vem aqui pelo método do variável, apenas o custo variável entra como custo do produto, tá? Então, apenas o custo variável, né? E aí, o que você vende vai para resultado.
O custo fixo, pessoal, ele não, ele é lançado direto no resultado, direto no demonstrativo de resultado. Então, ele não faz parte do custo do produto e ele também não vai, certo? Vou botar aqui um sinal diferente, pro estoque, tá? Então, essa é a principal diferença. E aí, por que que esse daqui é o método aceitável, né, pelo CPC, pela contabilidade brasileira? Porque, como o custo fixo vai parte para o estoque junto com o custo do produto e você só lança o que vende, no demonstrativo de resultado você vai colocar menos despesas, tá? Então, na maioria esmagadora dos casos, tá? Quando você afere pelo custo de absorção, o lucro sempre vai ser maior do que quando você aferir pelo custo do método variável. Por isso que o fisco brasileiro ele fala para as empresas fazerem o seu demonstrativo de resultado pelo método de custeio de absorção, tá bom? Próxima página, então, vamos colocar aqui as diferenças, tá? Então, vamos lá. Custeio por absorção e custeio variável. Então, essa DRE aqui a gente já viu, tá? E aí, no método de custeio variável, você tem que separar o que é despesa variável e o que é custo variável, para então encontrar esse conceito aqui de margem de contribuição, pessoal, tá? Então, a gente já está vendo aqui, depois eu vou navegar mais sobre a margem de contribuição, mas o que é margem de contribuição unitária, pessoal? É igual ao teu preço de venda unitário, certo? Menos despesa variável, menos custo variável, tá? E aí você tem a sua margem de contribuição unitária, tá? Margem de contribuição total é o teu faturamento bruto, porque você multiplicou teu preço de venda pelas unidades vendidas, menos despesas variáveis, menos custos variáveis, então você vai ter a tua margem de contribuição, tá, pessoal? Então, no método de custeio variável, você vai encontrar a tua margem de contribuição. Depois você vai alocar despesa fixa, custos fixos, então lembrando, 100% dos custos fixos são lançados no resultado, diferente desse método que parte vem para o resultado pelo CPV e parte fica no estoque. Aí aqui você então tem lucro bruto e os demais itens que compõem o seu demonstrativo de resultado, tá, pessoal? Então, principal diferença entre custeio por absorção e o custeio variável é que aqui o custo fixo entra no custo do produto, aqui ele não entra no custo do produto, ele vai direto para resultado, tá? Então essa é a principal diferença. Segunda diferença, no demonstrativo de resultado você tem então uma metodologia diferente. Você vai lançar despesa variável, custos variáveis e vai achar a margem de contribuição, tá? O que são despesas variáveis, pessoal? Recapitulando, são aquelas despesas que variam de acordo com a quantidade vendida. Então, normalmente, o que você tem aqui? Impostos sobre vendas, comissão sobre vendas e imposto sobre vendas, comissão sobre vendas e frete sobre vendas, tá? Então são normalmente os 3 itens que entram aqui em despesas variáveis, tá bom, pessoal? Então gravem bem esse conceito, tá? Por aqui eu acho que vocês têm um bom resumo para saber essas diferenças e como funciona o demonstrativo de
resultado. Tá legal? Volto com a próxima aula, a gente já vai começar então a falar de markup, formação de preço de venda, os créditos de impostos que você pode se creditar quando compra a mercadoria, e aí depois a gente então insere as outras fórmulas de ponto de equilíbrio, margem de segurança e volta a falar então de margem de contribuição. Tá bom, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.